Faça isso enquanto você ainda é jovem. Fala pessoal, tudo bem? Fábio Augusto aqui. Esse vídeo ele é um pouquinho difícil de fazer. Eu listei aqui nos meus roteiros, eu tenho 4 desse para fazer, mas eu vou começar com esse que é o principal. Todo mundo já entendeu aí pelo título, porque para mim foi o que mais me fez mudar, foi o que mais me fez evoluir. Não é vergonha nenhuma para mim hoje, até porque eu precisei passar por isso, para hoje eu entender quem eu verdadeiramente sou, os meus valores principalmente, e que aquilo não me levaria a lugar algum. Eu sou um ex-maconheiro. Por que eu estou falando isso? É uma missão para mim ajudar hoje o maior número de pessoas possível por tudo que eu já passei. E eu sei o quanto é prejudicial. Cara, pode existir 1 trilhão de haters que veem esse vídeo e vão ter uma opinião contra. Mas entendam uma coisa: cada um tem o seu livre-arbítrio. O objetivo desse vídeo é justamente despertar em quem ainda não teve esse tipo de consciência. Porque talvez, não posso falar que sim, mas se eu tivesse assistido esse vídeo na minha juventude, talvez a minha realidade teria sido outra. Talvez eu já estivesse em outro nível, vamos dizer assim. Só pelo fato de alguém ter me empurrado para o caminho melhor, tá? E por que melhor é melhor ou pior? Isso é um pouco pessoal, porque tem gente que usa, por exemplo, a ponto de falar, isso me faz bem, como eu mesmo dizia, assim como tem gente que usa e sabe que faz mal. O consumo da cannabis aí no caso, ele é uma droga de distração, vamos dizer assim. Não pode não ser considerado uma droga porque ela vai interferir no seu processo cognitivo. Ponto final. Mesmo sendo natural ou não, ela interfere no seu senso cognitivo e isso vai realmente mudar a sua percepção da realidade, seja naqueles momentos ou por horas, dependendo aí. O que isso acontece? Quando você consome frequentemente, quando você consome constantemente, isso deixa de ter, né, o efeito que tinha de distração, vamos dizer assim, um efeito de relaxamento, que inicialmente é o que todo mundo busca. E isso nada mais é do que uma fuga da realidade. Literalmente, você está correndo de combater algum tipo de emoção. Queira você aceitar ou não, essa é a realidade. Então, quando você consome em um nível a ponto de ela ultrapassar essa primeira busca, aí fica muito mais grave. Por quê? Porque ela vai te afetar em várias outras situações, como a sua questão de relacionamento, você se torna extremamente introvertido, a sua questão cognitiva, de alguma forma ou de outra, eu dava a desculpa, para você ter ideia, de que consumir me ajudava a pensar. Não digo que é mentira, mas quando eu ultrapassei a busca do consumo, vamos dizer assim, me atrapalhava. Por quê? Porque ela não me fazia pensar dentro da coerência. Ele atropelava totalmente os meus valores, a minha lógica. Eu não era uma pessoa orgulhosa de mim mesmo. Por mais que eu fizesse coisas, já tinha empresa, teve um momento que eu, de pico, de ápice ali empresarial, que eu ainda consumia, mas isso dentro de mim, dentro da minha consciência, não me fazia uma pessoa orgulhosamente saudável. E o que eu quero falar aqui? Se você. Aqui eu vou falar diretamente com quem é jovem. Essa é a verdade. Quem já é macaco velho e sabe do que eu tô falando, cara, tem. Pra você ter uma ideia, eu tinha conhecidos, amigos ou até amigos do meu pai, velhos, que consumiam e, tipo, é uma questão de comportamento e de cultura. Novamente, livre-arbítrio de cada um. Mas a minha missão aqui é despertar em quem quiser, quem estiver aberto a isso, uma nova possibilidade, onde você pode ganhar, se beneficiar muito mais não usando. Socialmente, fisicamente, financeiramente e acho que e principalmente pessoalmente. Acho que esse último ente aí do pessoalmente é o mais importante. É onde você vai estar com a cabeça tranquila a ponto de falar: eu venço qualquer vício. Porque é um vício, não tem como você fugir disso. É uma substância que você consome em troca de alguma coisa. Isso e constantemente isso é um vício. Não existe às vezes, isso daí é viagem de quem quer dar como desculpa. Às vezes e sempre é teoricamente a mesma coisa. O que vai mudar é a complexidade de você se libertar daquilo, principalmente.
para mim se libertar não foi tão difícil. Essa transição entre parar, porque tem gente que para aos pouquinhos e para, tem gente que não consegue parar, tem gente que para de uma vez, que foi o meu caso. Quando eu conheci a minha esposa, eu ainda consumia muito pouco, mas consumia. Ainda tinha essa queda, vamos dizer assim. Em um certo dia eu botei a mão na minha consciência e falei: bom, se eu tô na proposta de ser realmente uma pessoa diferente, por que não aproveitar isso e ser eu internamente uma pessoa diferente? E aí foi nessa hora eu decidi, joguei o que eu tinha fora e pronto, acabou. O que melhorou nesse sentido? Todo aquele mundinho que eu vivia, ele foi por água abaixo. E o que me abriu foi um mundo enorme de possibilidades. As possibilidades eu não digo financeira, tá? É uma possibilidade interna de consciência, onde eu tinha a segurança de que eu era limpo, viciadamente falando. Eu era uma pessoa sem vícios. Já tive outros vícios e eu vou retratar cada um aqui. Eu já fumei muito maconha, já fui em rave, já fumei muito maconha, vou mais a fundo nisso. Já fumei cigarro, mas cigarro desde os 12 anos até, sei lá, uns 25. Mais de quase 15 anos fumante de cigarro. Já fui viciado em pornografia, já fui viciado em jogo. Então eu já tive essa mentalidade, que é a mentalidade que eu preciso libertar o maior número de pessoas. Quem quiser defender que é saudável, me desculpa e sinceramente, você está errado. Você não tem argumento suficiente para poder falar que isso te faz bem, porque lá na frente a sua conta vai te cobrar. E a minha missão aqui é te adiantar quanto a isso para que você não precise inflar tanto essa conta, porque ela vai te cobrar. Vamos falar um pouco da sensação, tá? Essa sensação nada mais é do que um distúrbio que você vai estar aplicando ali, como eu falei, em um sentido de fuga emocional. Então, o que você precisa? Mesmo jovem, tá? Olhar para essa questão e se interpretar para ver qual é o buraco emocional. O que eu estou querendo cobrir, nesse caso, no consumo da substância, de quem que eu estou querendo fugir literalmente. Ah, é da falta de paternidade, ou então é da minha insegurança. Existe alguma coisa por baixo dos tapetes que a gente tenta cobrir com a substância, porque ela me conforta dentro de um falso eu ali, onde eu falo, bom, aqui eu tô seguro no meu universo e foda-se os outros. É mais ou menos isso. Esse é o tipo de pensamento que quando a gente consome, a gente tem, principalmente em defesa daquilo. Por quê? Porque você vai se beneficiar a curto prazo da fuga daquela emoção que você precisa combater. Então, quando você não tem essa energia suficiente, é muito mais fácil você correr. Essa é a verdade. Tirando um pouco da parte teórica, o que eu quero te dizer? Se você é jovem, tem energia, está vivo, tem os braços, tem internet, tem os olhos, você tem a possibilidade da prosperidade nas suas mãos hoje. Talvez você não tenha experiência suficiente, mas você tem tudo que você precisa para construir uma vida de dignidade. Então pensa assim, se você conseguir se livrar disso agora, você vai ter que se livrar. Essa é a verdade. Lá na frente ou agora você vai ter que se livrar. Tô te adiantando aí o ônus, porque se em algum momento você tiver que escolher entre sua esposa e a maconha, eu quero ver o que você vai fazer. E ainda mais se você já tiver um filho. Você tá enrolado, cara. Você vai ter. Aí corre o risco, por exemplo, de você ter uma abstinência, ser difícil você se desligar disso. Por quê? Porque você tem anos de caminhada aí de cannabis pra cima. Cara, eu vou falar a verdade, se você não entende isso, eu era considerado um duende verde. Eu era o maior maconheiro entre o meu ciclo, a ponto de todo mundo recorria a mim, toda e qualquer informação era eu que levava. Então eu sei o que eu tô falando, eu tenho experiência quanto a isso e faço um apelo aqui para você. Põe a sua mão na consciência, você não precisa parar agora. Você pode parar de acordo com o seu tempo, mas tenha essa chavinha virada, porque o fato de você não querer parar agora vai fazer com que você não tenha outros resultados. Porque na época eu literalmente fumei pelo menos uns 12 anos da minha vida que eu poderia ter investido em conhecimento, acelerado muito mais meus resultados, ter ido buscar muitas outras experiências. Então, isso é onde afeta, que é a conta que vai te cobrar lá na frente. Eu peço que você tenha realmente esse tipo de chave virada
para que o quanto antes você consiga se libertar disso. Se esse vídeo fez sentido para você, se você tem alguma dúvida, como que foi isso, se você se identificou com isso, primeira coisa, deixa o seu like, não esquece disso, para poder dar uma força. Compartilha com quem você acha, fala, o que que esse cara tá falando? Ou então, olha isso, o que que você acha da gente pensar assim? Se você já teve esse tipo de conversa, eu quando fumava tinha essa conversa com amigos, colegas e aliados ali do momento, onde existia uma pergunta: é certo o que eu estou fazendo? Por mais que eu quisesse responder que não, o meu comportamento, vamos dizer assim, imaturo, falava que sim, é certo, vamos curtir aqui. Mas no fundo, eu sabia que aquilo estava me prejudicando. Então, aqui o que eu quero dizer para você é: se adiante, se antecipe sobre esse tipo de responsabilidade, porque isso um dia vai chegar para você aí como conta e eu espero que você tenha sido inteligente e afetado o suficiente por esse vídeo para que a partir disso aqui você mude a sua realidade. Fechou? Fico por aqui. Qualquer dúvida que você precisar, que você tiver, pode mandar aqui, conte comigo, porque eu sei que é uma batalha sozinha, ela é uma batalha individual. Então, conte com quem já passou pela situação, caso você precise e tenha vontade aí de ser uma pessoa melhor. Fechou? Fico por aqui, um abraço, fui.